Boa noite, pessoal. Fernando Cruzar aqui. Vamos ver o que pode acontecer amanhã. O mercado aqui nos Estados Unidos fechou praticamente em alta. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu hoje. O Ibovespa, por exemplo, daqui dos Estados Unidos hoje foi esse dia aqui. Ele teve um aumento aqui, não conseguiu quebrar aqui, mas ele fechou acima, um pouquinho acima do nível que fechou na sexta-feira, certo? Aí no Brasil. Significa, se amanhã ele conseguir quebrar isso aqui, vai ser ótimo, ele vai continuar subindo. Mas ele tem espaço também para cair. Uma coisa interessante é que a gente pode ver aqui, vou só mudar aqui, vou mudar para esse aqui. A gente pode ver aqui o seguinte: a gente vê que ele tentou 3 vezes quebrar aqui e não conseguiu quebrar. Na terceira vez ele subiu, aí ele teve essa parte de baixo, o qual ele chama de pescoço, e depois ele subiu de novo. Significa que a entrada normal para gente era mais ou menos nessa área aqui, certo? Ou então, no caso, se fosse mais conservativo, seria aqui nessa área, mais agressivo, né? Mas aqui seria uma entrada aqui. Quer dizer, o que acontece? Agora ele veio, tentou, bateu aqui embaixo, ele começou a subir novamente, o qual, baseado, no gráfico, a gente vê que tem uma tendência de subir, de subida, né? Agora, o que acontece é o seguinte: se a gente olhar em um dia, isso aí é 1 hora. Se a gente olhar em um dia, tem algum problema, porque o mercado ele ainda não saiu daquilo que deveria sair. Se a gente olhar aqui, vamos supor, a Bovespa, ele está com um probleminha, porque ainda que ele está praticamente fazendo as coisas, mas se a gente colocar um trend line aqui, a gente pode olhar que ele ainda não quebrou o trend line, está querendo quebrar, certo? Mas enquanto ele não quebrar esse trend line aqui, a gente não pode afirmar que esse trend de baixa, ele mudou, porque na realidade, olha o que está acontecendo. Ele está andando de lado e baixando. Ele está tentando subir, não conseguiu, mas está tentando subir. Então, enquanto ele não quebrar esse trend line, enquanto ele não chegar aqui em cima aqui e quebrar isso aqui, a gente não pode dizer que ele aconteceu alguma coisa com ele. Mas se ele chegar aqui e continuar subindo, é claro que vai ter aquelas baixas e tudo para o chão, mas no caso, aí, ok, ele, deu uma virada, ele saiu e tudo, porque a gente coloca o trend lá, a gente vê que tá com problema, porque tem espaço dele cair aqui, certo? Ele tem espaço grande de cair aqui. Ele pode bater ali e voltar aqui e cair aqui, para depois ele começar a subir novamente, certo? Então a gente tem que ficar de olho nisso aí, mas é importante que o mercado ele abriu um pouquinho acima, ele fechou um pouquinho acima do que ele estava na sexta-feira. Não tenho certeza se às vezes amanhã o que vai acontecer no mercado, mas uma das coisas interessantes é que eu estava olhando, o presidente está tendo várias comentos internacionais nas revistas, e vários comentos que o Brasil, a economia está ficando ótima, o pessoal está unido e está movimentando a economia. Quer dizer, alguma coisa está mudando o jeito deles falarem a respeito do Brasil. Isso é bom, significa que as empresas grandes elas estão colocando dinheiro no mercado brasileiro e pode aumentar essas companhias aí no Brasil. Uma das coisas que você tem que fazer é igual eu faço aqui. Eu tenho a lista aqui. Essas listas que eu tenho aqui não é que aquelas listas, mas você que investe no estoque do Brasil, você pega aquelas companhias que você quer investir. Por exemplo, o Magazine Luiza, se você é day trade, você tem que ter ela. E outras companhias, igual a Vale, são companhia a Petrobras, são companhias grandes que, ao mesmo tempo, não somente elas vão te dar dinheiro, mas são companhias que
elas falam a respeito do que está acontecendo com o mercado, igual a GBS, são companhias que estão, por exemplo, agora estou caindo, mas quando ela começar a reverter e começar a subir, certo? É uma companhia que você quer estar em cima dela, porque ela geralmente ela vai te dar um resultado ótimo e não aí, por exemplo, de 20, 25, 30% ao ano de lucro e você quer estar nessa companhia, então você tem que ter essas companhias. A Gol, a Azul, são companhias grandes que você tem que estar nela, certo? E outra, essas companhias que foram abatida pelo problema do vírus, senão você olha essas companhias que foram abatidas, que elas estão ainda embaixo, que ainda elas não tiveram a oportunidade de subir, essas são as companhias que você praticamente vai ter a oportunidade em comprar e ganhar dinheiro nelas, certo? Não deixa de ficar olhando, quer dizer, compra no horário certo e você vai ver que você vai ganhar dinheiro. Eu tenho algumas posições na Embraer, eu tenho algumas posições na Itaú, ah, e quero ver se eu compro mais, porque o que acontece é o seguinte, é uma companhia que antes de acontecer ela estava 17, 19, certo? Agora ela está 6 e pouco, significa que ela caiu mais de 200% quase aqui. Então, se alguma companhia internacional falar, ó, eu vou comprar a Embraer, ela vai voltar lá em cima, ela vai dar um pulo e vai voltar lá para cima, certo? Então, eu estou esperando que aconteça alguma coisa assim, ou se alguém colocar umas ordem grande na Embraer para comprar os aviões ou alguma coisa, em geral. Eh, então, quer dizer, é uma coisa interessante. Aquilo que você tem que fazer é esperar o puxão de baixo, igual, por exemplo, eu entrei quando estava mais ou menos nessa área aqui, 6 e pouco, acho que eu entrei a 6,20 e pouco. Ah, aí, quando chegou aqui, eu saí, tornei entrar nela, certo? Eu tornei entrar aqui novamente, não foi assim uma coisa você sair só porque eu não estava seguro como que o mercado ia, mas eu tornei comprar as mesmas shares que eu tinha. Quer dizer, não ganhei dinheiro no fato assim de vender e comprar, porque em vez de eu ter vendido aqui em cima, eu esperei um pouco e depois eu vendi e já estava mais embaixo. Mas, e não, eu saí, entrei no mesmo dia só para poder analisar como que estava andando o mercado, do mesmo jeito foi a Itaú. Mas é isso aí, gente. Vamos fazer a lista, vamos olhar. É a lista que você tem que olhar todo dia você tem que olhar, todo dia você tem que estar observando essas companhias e você vai ver que logo, logo você vai começar a ganhar dinheiro, certo? Aproveita as oportunidades, aproveita quando o mercado está baixo, compra. E não, o Imine aqui a gente vê, teve uma oportunidade boas aqui, tanto na baixada quanto na subida. Essa oportunidade andando de lado aqui foi péssima, várias pessoas perderam muito dinheiro, mas tenho certeza que o mercado começa já a melhorar novamente e vai dar várias oportunidades para você tornar novamente ganhar dinheiro. É só você esperar o momento certo. E uma outra coisa, lembra que o mini é o seguinte, se a gente olhar o que acontece com o mini, vamos supor, a gente pegar aqui 5 minutos, a gente dá uma olhada, por exemplo, ele começou aqui, certo? Ele tem apenas uma ou duas entradas por dia que você deve entrar, ok? Se você é o day trade, você não pode entrar mais do que 2 ou 3 entradas, porque não tem, ele não te dá a oportunidade. Por exemplo, esse dia aqui, esse aqui tudo não é entrada, a entrada foi aqui, esse pedaço aqui, certo? A outra entrada, às vezes, poderia ter sido aqui, difícil, porque estava no meio dos move average, mas é o único lugar que você poderia ter entrado. E quando chegasse, por exemplo, aqui assim, aqui, ou que estava chegando aqui, você deveria ter cortado e pronto, acabou. Isso aqui tudo não é entrada. Se você tenta entrar e não, você vai estar arriscando perder seu dinheiro. É do mesmo jeito aqui com esse aqui. Esse aqui teve mais entradas. Ele teve uma aqui, ele teve duas entradas, ele teve três entradas. E acabou. E não, muitas das vezes a pessoa está tentando pegar dinheiro onde que não tem. É como você tentar tirar dinheiro, tirar o leite da vaca que já acabou, não tem, você entendeu? Pega as entradas principais
e sai do mercado. Se você está no e-mini fazendo trade, e se você está fazendo mais do que máximo 5 entrada, significa que você está entrando muito, você vai perder dinheiro. É de uma a 3 entrada o máximo, o e-mini não oferece mais. Se você passou essas entradas, só no outro dia. Por isso é que você precisa ter a lista de várias outras companhias, porque quando não tem nada para entrar no e-mini, às vezes aparece alguma entrada em uma outra companhia. Então falou, gente, é isso aí, vamos ficar de olho no mercado e só faz aquele trade que você tem condição de você fazer. Não arrisca muito, aprende a perder e não a cortar os seus gastos rápido e não para você ficar no mercado até você começar a ganhar dinheiro. Falou, tudo de bom.